Olha, pessoal, o consumo exagerado está cada vez maior aqui no Brasil. Segundo a Organização das Nações Unidas, 37% dos jovens brasileiros gostam de comprar simplesmente por comprar. Sabemos que o sistema capitalista e também a sustentabilidade caminham para lados opostos. Mas como encontrar o equilíbrio, hein? Para falar sobre esse consumismo em excesso, eu recebo aqui a psicóloga Caroline Busralero, que é Brunin, que é psicóloga. Isso. Tá certo, né? Tá certo. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no nosso programa. Agora com o foco consumismo. Isso. Pessoal, a gente fala das mulheres, mas tem muito homem que também faz isso, né? Os homens tendem a ser mais compulsivos com álcool, com sexo, com drogas. As mulheres são mais compras. Mas também tem os homens compulsivos. Isso acontece, né? Sabe que eu falei até no início do programa? Sobre aquela palavrinha que para as mulheres acaba sendo um atrativo à parte. Sale, liquidação, off, né? Off, que não gosta. O que acontece? Como saber se a pessoa é consumista ou não? Como saber se aquela compra realmente é necessária ou é simplesmente por compulsão, que a gente citou agora? Bom, a compra por impulso, que a gente chama, todo mundo faz parte da natureza humana. A gente comprar algumas coisas que não precisa, até porque o excesso de oferta faz com que você queira ter coisas que você vê e simplesmente quer comprar. O que vai caracterizar se isso é um problema, uma doença ou não, é o prejuízo que vai causar na tua vida, né? Prejuízo financeiro, emocional, profissional. Tem pessoas que roubam em casa se elas não têm dinheiro suficiente para poder comprar outra coisa. E aí se intitula como doença? Aí sim, a gente chama de oniomania, que é a necessidade que eu tenho de comprar mesmo que eu não precise. Porque o prazer não está em ter, mas na compra. De eu ir até a loja, de eu trocar ideia, de eu possuir aquilo ali. Uma vez que eu consigo, não me interessa mais. Uhum. O prazer tem que comprar. Assim, você se acha consumista? Se tiver alguma opinião para tecer aqui ou até mesmo alguma dúvida, você pode ligar para cá, tá? O nosso telefone está aberto aí para sua participação. É o 3381-3200. 3381-3200 é o telefone aqui da RIC TV Record. Bom, você citou muito bem. Os homens, então, a compulsão o impulso dos homens acaba indo para outro ramo, para outro lado. Mais direcionado para outro lado, é. E da mulher, principalmente, seria a compra. Isso. Quando que a mulher acaba descontando em compras? A gente não tem exatamente um perfil específico, né? Por exemplo, assim como tem mulheres que descontam em comida ou mulheres que descontam em exercício físico, os gatilhos são individuais, a gente não sabe exatamente por quê, né? Mas a gente sabe que pessoas que são muito ansiosas ou que têm sintomas depressivos, que são muito ágeis, que têm muitas coisas para fazer, acabam descontando a ansiedade, buscando alívio na compra. Ou na comida, ou enfim, outros comportamentos. O comportamento específico a gente não sabe dizer por quê. Aí tem uma investigação histórica dessa pessoa no consultório, por exemplo. Mas, né, então, no caso, a compulsão que você escolhe, a gente vai investigar. Agora, as pessoas fazem isso buscando um alívio, né? E aumentando a sensação de prazer. Tem coisas no mundo real que nos dão prazer. Encontrar alguém que você gosta, comer uma comida gostosa, viajar. E tem alguns comportamentos específicos e algumas substâncias que aumentam a produção do neurotransmissor responsável por esse prazer, que é a dopamina, que a gente chama. Um desses comportamentos, por exemplo, pode ser comprar, né? Então, eu fico muito mais animada. No começo, o que acontece? Eu fico feliz, eu me sinto super bem. Da meia hora, eu me sinto mal, culpada. Como é que eu vou fazer para devolver? Eu não vou usar isso aqui nunca. A pessoa tem noção, ela só não consegue controlar esse impulso, essa necessidade, esse desejo que ela tem de comprar. Então, você citou, isso pode ser o quê? O resultado de uma ansiedade, de uma hiperatividade ou até de uma depressão? Sim. Eu me sinto melhor quando eu compro, eu me sinto melhor quando eu como, eu me sinto melhor quando eu bebo, quando eu fumo. As pessoas têm as suas válvulas de escape diferentes, né? A gente tem uma ideia de que 3% da população brasileira sofra com isso. Mas, inicialmente, estava se falando dos adolescentes, né? O que a gente vê muito dos adolescentes é... Hoje, a faixa etária ali entre 14 e 25 tem uma insatisfação crônica. Nada tá bom, né? Tudo demora muito para acontecer, eu não quero passar pelo processo, eu quero resultado das coisas, né? Então, muitos deles compram porque isso aumenta a posição deles no status. Né? Eu tenho um certo tipo de telefone, tu não tem, a gente já não anda junto, né? Ou um certo tipo de... tantas viagens que eu fiz, ou se eu tenho o último modelo de alguma coisa, isso me dá um status. E o adolescente, por ter essa necessidade de entrar num grupo, ele vai fazer qualquer negócio. Então, ele vai tentar ter as mesmas coisas que o grupo tem, porque diminui a incerteza e diminui a ansiedade, né? Parece mais... E o que você diria, digamos assim, algumas dicas pra gente passar para essas pessoas, todos os consumistas de plantão aí que nos acompanham?
acompanham, para que realmente exista um freio para isso, para esse compulsivo, para esse consumismo em excesso? Bom, a primeira coisa é a gente avaliar se é um excesso mesmo, se é uma fase ou se acontece de vez em quando. Se for uma fase, ok. Não que seja ok, mas é interessante perceber. Geralmente, quando é uma fase, eu tô consciente disso, então também não me preocupa muito. Como eu falei anteriormente, a preocupação é o sofrimento e o prejuízo que isso causa, né? Se, assim, a média das pessoas que têm problemas com compras tende a gastar 10 vezes mais do que a sua renda. Aí faz financiamento, refinanciamento, pega coisa de outras pessoas e vai vendo uma bola de neve. Se isso está acontecendo, é muito interessante procurar ajuda. Porém, o mecanismo de um comprador compulsivo é o mesmo do que um usuário de drogas. Então, ele não vai admitir que ele tem um problema. Vai mentir, vai mudar de assunto, vai fazer algumas chantagens, algumas manipulações, mas a primeira coisa a se observar é as dívidas dessa pessoa. Tem ligado muitos cobradores para tua casa? Geralmente a intervenção vai vir de fora, porque a pessoa só procura quando a coisa já está muito, muito, muito avançada, né? O interessante é procurar formas de lidar com isso. Então encaminhar para um psiquiatra, porque a medicação ajuda. A medicação? Antidepressivos e os ansiolíticos fazem com que a pessoa fique mais calma. No entanto, a gente sabe que o trabalho que a gente vê mais resultado é a terapia comportamental, que a gente corta o dinheiro dessa pessoa, a gente vai pegar os cartões de crédito, vai limitar ela a uma mesada. Se ela quer comprar um sapato de R$100, ela vai sair de casa com R$100 e, sei lá, R$10 a mais pro lanche e só. Ela tem que aprender a lidar com o orçamento que ela tem. Isso até seria uma dica, para os pais, por exemplo, em casa que nos acompanham, até maridos, esposas, fazerem isso com seus filhos, com seu companheiro, que vê que o consumismo está acontecendo e às vezes a pessoa nem enxerga. Normalmente a pessoa não enxerga, tá? Porque ela sempre dá um jeito, ela sempre consegue. As pessoas que têm comportamentos compulsivos, elas têm uma tendência a ser muito inteligentes. Elas só não sabem usar essa inteligência a favor delas. Elas acabam usando essa inteligência para se sabotar. Eu consigo fazer isso sem ninguém saber. Eu vou fazer um empréstimo em tal lugar que ninguém vai imaginar que eu vou fazer um empréstimo lá. Então ela acaba usando isso contra ela e ampliando a possibilidade do impulso e desse vício, essa necessidade de comprar. Essa pessoa normalmente gasta além, então, do seu orçado? Sim, muito, muito além, né? Geralmente começa porque sobra um pouco, então não tem problema, porque é supérfluo, né? Não tem no que gastar em vez de economizar, que a minha geração, talvez a tua, não aprendeu muito bem a economizar. A gente vai gastando em uma coisa, em outra, e quando eu vejo que eu consigo, eu vou fazendo. Por exemplo, no Brasil tem essa coisa do parcelamento, a gente pode pagar em várias vezes. Isso é uma grande ilusão, porque daí com pequenas parcelas eu posso comprar várias coisas por um preço menor, né? Só que eu esqueço que vem um mês e vem outro mês. O impulso não me faz me planejar, né? Eu só quero e pronto. O que vai acontecer, se eu preciso ou não, é outra coisa. Né? Mas tem como reverter isso? Então, tem formas da gente controlar isso, fazer a pessoa se tornar consciente do que ela está fazendo, descobrir quais são os gatilhos que fazem com que ela entre nesse espiral, né, de gastar e comprar, ou de comer, ou de beber, enfim. Mostrar para ela que tem coisas que ela não vai dar conta, por exemplo, não, se eu for no shopping eu não vou comprar nada, eu consigo só ver vitrine. A gente sabe que não, mas você fica se enganando. Então, trazer a pessoa para a realidade para ela perceber que ela tem limitações e durante um bom tempo controlar os gastos dessa pessoa. Uma terceira pessoa controlar esses gastos. A mídia tem um papel importante nisso? Tem estudos que dizem que sim, que dizem que não, né? Hoje, a gente acredita que muito mais o teu grupo do que a mídia tem um papel forte nisso. Se o teu grupo está indo atrás daquilo ali, existe uma boa possibilidade que tu também queres, né? Para diminuir a incerteza. Por exemplo, se a gente pega na TV, sempre se chama um expert em alguma coisa para falar, né, de um assunto específico. Aquilo diminui a minha incerteza. Se o meu grupo também está fazendo, aumenta muito as minhas chances de consumir aquilo. A mídia tem uma participação, sim, no adolescente muito mais do que no adulto, porque o adulto tem mais noção do valor do dinheiro, do custo-benefício, mas não é o total. Sabe? Tem algumas marcas, por exemplo, vamos pegar o exemplo do telefone. Algumas marcas de telefone são muito, muito melhores do que a marca que todo mundo quer. Mas não importa, porque todo mundo tem aquela. Então, esse aqui vai ter que encontrar uma outra forma na mídia para ser melhor. O que importa é que a maioria do meu grupo gosta da outra opção. Então, acaba que pro adolescente a mídia já não conta tanto. Os pais, a educação também é relevante nisso. Por quê? Porque para evitar com que ele queira aquilo que o grupo quer. Ou talvez até as pessoas os pais colocam em alguma instituição, algum clube, que eles nem poderiam colocar, talvez não teriam o poder aquisitivo para isso, e daí o adolescente acaba querendo se igualar àqueles do mesmo grupo. A gente aprende observando e imitando os comportamentos dos nossos pares e das pessoas que são importantes pra gente, né? Então, se meu pai tem o hábito, a minha mãe tem o hábito de, a gente fala de ostentar, né? Ter um pouco mais do que, ou mostrar que é uma coisa que não é, ou que não tem.
é muito comum que eu vá por esse caminho também, porque é o que eu aprendi e eu vi que funciona para eles. Então eu acabo, né? E acaba que eu começo a conviver com pessoas que pensam da mesma forma. Então, para mim, pensar diferente também é estranho, né? Eu me habituei a pensar assim, a me comportar assim. Isso é relevante, vale a observação. Temos uma ligação. Alô, quem fala? Oi. Alô? Boa tarde. Oi, quem fala? Olha, eu fiquei assim, eu tô assistindo a Susan, né? Só que eu dei uma saidinha para atender uma pessoa no portão e eu não comecei a assistir desde o início ali, que chegou uma mulher, né? Sobre o consumismo, a gente está falando. O meu problema é pessoal. Não sei se ela pode falar alguma coisa para mim. Que é pessoal. Você está falando ao vivo conosco, viu? Ao vivo aqui no nosso programa, já está no ar. É que é assim, ó, o meu problema, a ansiedade que eu tenho não é nada de comprar. A minha ansiedade é que eu sei lá, eu tenho depressão, ansiedade, tudo uma coisa assim, perdi uma filha. E aonde a senhora acaba descontando? E ninguém. Eu fico para mim, porque eu não posso contar com meu esposo. Então, eu fico com essa depressão, com essa ansiedade. E eu sinto falta de um apoio, de um carinho. E isso eu não tenho. Talvez por isso essa minha ansiedade. Tá certo. Obrigada pela participação. Bom, ela deixou claro ali, a gente está falando aqui sobre consumismo, que as pessoas acabam descontando. No caso dela, acaba não sendo descontado em nada. Porém, ela relatou bem uma possível depressão. Às vezes a pessoa, então, não chega a descontar, conforme a gente falou, em comida, em compra, em exercício, que você citou por agora. Não, ela acaba que não desconta, mas acaba, de alguma forma, descontando nela mesma. Deve ter coisas com ela que ela não relatou, até, enfim, por várias razões, que ela acaba até distanciando sem querer as pessoas que ela gostaria que ficassem perto. Geralmente, se eu tenho comportamentos muito deprimidos, se eu sou muito negativa, se eu sou uma pessoa que tem dificuldade de expor os meus problemas e de lidar com eles, as pessoas ao meu redor também começam a criar uma certa distância porque não sabem lidar com aquilo, Que é o que ela falou, por exemplo, ali até do próprio esposo. Às vezes isso acontece até pelo fato de não saber como lidar. Muitas vezes esses sintomas todos que eu desenvolvo tem muito a ver com as escolhas que eu fiz, né, ao longo da minha vida, assim. Essa mesma história, por exemplo, eu posso ter uma mãe que sempre gostou muito de comprar, voltando ao assunto, e eu, quando me torno uma pessoa ansiosa, pego o mesmo caminho que ela, que foi o que eu aprendi. Se talvez no caso dessa telespectadora foi em casa ela aprendeu que não se divide os problemas, que eu engulo tudo, que eu não mexo em nada e eu só fico na minha, acaba que de uma hora isso manifesta, né? Sim, Bom, mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, Susan. Boa tarde. Quem tá falando? Zeli, do bairro da Velha. Tá certo, querida. Obrigada pela participação. Zeli, então, qual a sua dúvida ou então a sua opinião aqui pra gente? Então, Susan, assim, deixa eu só conversar uma coisa com ela. Assim, ó, eu sou bem consumista. Diz meu marido, diz minha filha, diz todo mundo que eu sou consumista. Tá, eu sou uma pessoa depressiva. Então, eu sou daquela assim, eu vou na loja, ai, que lindo! Eu não olho o preço, eu compro. Chego em casa, eu só quero guardar e não usar. Bem assim. É bom, você é a típica consumista que a gente está falando aqui, né? O que acontece com ela, olha, você é o exemplo de muitas, viu, Zeli? Até muito obrigada por sua participação e por colocar aí esse problema que até você mesmo já identificou em você. A gente tem que cuidar com, no caso, pode ser um transtorno obsessivo compulsivo, eu compro para ter, que a gente chama dos colecionadores ou dos coletores, né? A pessoa tem 20 vestidos iguais. Eu preciso ter esses vestidos, eu nem uso, estão todos com a etiqueta, mas eu preciso ter os vestidos. Isso pode ser uma consequência de um transtorno obsessivo compulsivo, ou pode ser a compra compulsiva mesmo, que eu compro e como eu não tenho mais o que fazer com aquilo, porque eu não tenho como devolver, eu me arrependi de ter comprado, eu vou guardando. E uma hora eu não tenho problemas também de jogá-lo fora. A pessoa que tem toque tem problema de se livrar daquelas coisas todas que ela coleciona. Pode ser um toque? Pode ser. Teria que ter uma avaliação bem mais aprofundada, mas pode ser. Bom, gente, agradeço a participação de todas as pessoas até que tentaram ligar aqui pra cá, só que, lógico, em virtude do nosso tempo a gente não conseguiu colocar, mas
mais uma vez eu sempre repito, é pertinente o tema novamente, com certeza. A gente vai uma hora também falar novamente a respeito, ou seja, sobre o consumismo. Muito obrigada também novamente pela sua participação. A gente deixou claro aí, né? Tem como reverter, sim, e pode vir a ser uma ansiedade, um transtorno, até mesmo uma depressão. Tá certo, querida. Obrigada, tá? Obrigada pela participação.